Fala turma, mais uma vez, Gabriel Talks na área. Eu disse para vocês que voltaria, tema economia criativa. Poxa, todas as vezes que a gente para pensar, né, ou até mesmo discutir temas novos, a grande sacada, pelo menos para mim, é o ato do aprendizado, tá? E vocês sabem, né, todos que já assistiram de alguma maneira o Gabriel Talks, esse projeto foi um projeto que nasceu, né, algum tempo atrás. Ele tem como principal objetivo levar conteúdo qualificado e conteúdo com, né, muito carinho para todo aquele que empreende, né, que está ali matando um leão a cada dia, e a gente não é diferente. Então eu quero convidar você, né, a participar desse momento, não apenas ouvindo, né, ou vendo, mas também anotando, né, tirando os insights que daqui talvez faça sentido para você. Eu sempre faço esse convite porque, no final das contas, esse momento, né, de conversar com especialistas, com pessoas que estão militando dentro do tema, fazem com que a gente se torne cada vez mais participante também desse processo. E a gente passa a se interessar, a entender e por aí vai. E aí, para deixar claro, né, mais especificamente essa série que a gente está falando sobre economia criativa, ela está intimamente ligada à Lei Paulo Gustavo. Então, né, dentro das prerrogativas de parceria com a Funcaju, Prefeitura de Aracaju, Governo do Estado de Sergipe, né, e também com o Ministério de Cultura, né, fazendo o link aí com o governo federal, tá? Então é nesse sentido que eu quero, antes de mais nada, convidá-los a ouvir, né, um mundo que para mim, literalmente, como eu disse para vocês, é extremamente diferente. Mas a gente vai ouvir Danilão aqui, que está aqui já do meu lado, pronto para se apresentar. Obviamente, eu vou fazer esse convite para que, né, ele se apresente, mostre um pouquinho de quem é esse Danilo, como é que ele chega nesse mundo, né, e para que eu não cometa a gafe, automaticamente ele vai fazer isso, né, ele enfatiza aquilo que para ele faz sentido, mas eu quero entender sobre o que é esse tal de esporte eletrônico. Hoje eu escuto algumas coisas, depois nos bastidores eu conto um pouquinho mais, mas enfim, eu entendi que lá atrás eu já fazia parte desse mundo e nem eu mesmo sabia. Então tem uma turma hoje que está intimamente ligada a isso, mas nem eu sabia que isso e economia criativa estavam ligados. Então, Danilão, com a palavra, meu chefe, seja muito bem-vindo. Obrigado aí pelo convite. Agradecer a vocês todos pelo Perfeito. convite aí, estar participando. Primeira vez estar participando do podcast, Boa, isso é bom. então agradecer aí. Então, acho que começar. Você falou que não ia ser tão difícil, mas vamos Vamos lá, se soltar como se fosse se uma conversa soltar, normal, né? bate um papo como Bater um se a gente papo estivesse numa mesa numa de mesa de bar. bar, Exato, apesar de eu exato. não beber, É, mas toma aquela água tomar com aquela gás, água gelo e com sumo de gás. limão. Então, meu nome é Danilo, Perfeito. me chamo Danilo Tavares Salmeron, vamos Certo, apresentar perfeito. completo. Mas sou daqui de Aracaju, Sim. né? Nasci, fui criado aqui em Aracaju. Eh, eu venho de uma família que conseguiu me dar diversas oportunidades, graças a Deus. E com essas oportunidades eu fui conseguindo estudar e me identificar dentro do mercado de trabalho. Sim, Mas dentro desse caminho aí eu já fiz de tudo. sim. Já trabalhei em recepção de hotel, já trabalhei monitorando numa empresa de rastreamento e monitoramento de veículo. Boa. Já trabalhei com suporte de informática em alguma na Secretaria de Esporte. E nos últimos anos eu encontrei uma nova carreira, tinha me identificado uma nova carreira na parte de comercial, gestão comercial, com a Vivo, né? Comecei a trabalhar para alguns parceiros, tudo. E nesse meio tempo eu, apesar de já jogar, já fazer parte de algumas comunidades do cenário do esporte eletrônico, como é Sim, conhecido hoje, né? sim. Eu fui recebi o convite de um grupo, Rio de Janeiro, Bahia, fui fazer um trabalho, em um evento, e aí conheci o pessoal lá, que a ideia era justamente iniciar a formação de uma confederação e federações, né, para o cenário do esporte eletrônico. E aí me veio à cabeça que, poxa, acho que dá para a gente eh, trabalhar a base, né? Começar a trabalhar a base do cenário, gerar novas oportunidades. Assim, as mesmas oportunidades que eu tive, consegui, através do esporte eletrônico, também levar para a comunidade, né? Perfeito, perfeito. E aí, Danilão, queria que você dissesse o seguinte:
talvez para a turma que está nos ouvindo pela primeira vez, ainda não entende literalmente, não o conceito por si só, mas o Uhum. mundo do esporte eletrônico, né? Por exemplo, eu tinha uma perspectiva talvez um pouco limitada do que era, e eu acho que faz sentido você falar um pouquinho sobre o que é. Como é que eu Então, consigo enxergar esse esporte eletrônico, então, né? esporte eletrônico é algo que todo mundo sempre que vai responder já comenta. Todo esporte eletrônico ele é um jogo eletrônico, mas nem Certo, todo jogo eletrônico ele é um esporte eletrônico. perfeito. Então essa é a primeira, assim, o contexto assim inicial para a gente já deixar claro. Por quê? Porque assim como o esporte convencional, o futebol, os games que são esportes eletrônicos hoje, o atleta, quando é um jogo individual, como futebol digital, quando é um jogo coletivo, como CS, como League of Legends, você precisa de muito treinamento, você precisa de treinamento não só do jogo, estudar o jogo, você precisa estar treinando diariamente, você precisa estar estudando o jogo, você precisa de um acompanhamento de psicólogo, você precisa de um acompanhamento de um personal. Então, esporte é isso, é competir com outras pessoas, tendo recursos, né, para evoluir. Perfeito. Então, o esporte eletrônico hoje, um atleta hoje de esporte eletrônico, ele tem os mesmos cuidados que um atleta de esporte convencional. O que Perfeito. você imaginar, ele precisa treinar na academia, precisa, porque para ele se manter 6, 8 horas treinando sentado, de frente para uma tela, fazendo movimentos repetitivos com as mãos, Perfeito. ele precisa estar com o corpo bem preparado, entendeu? Então ele precisa ter esse acompanhamento, esse trabalho físico do seu corpo. Perfeito. Então ele precisa estar na academia, ele precisa entender o que é que ele precisa trabalhar, a musculatura, a lombar, movimentos repetitivos com as mãos, né? Que Perfeito. pode vir a ocasionar alguns problemas. Então, hoje o esporte eletrônico, ele é um esporte por isso. Já existe um movimento de organização, já existe um movimento educacional, que talvez seja a grande sacada para 2025. Uhum, E olhando para esse cenário, já indo para, né, a fase final, acho que do nosso bate-papo, que é rápido, óbvio, mas é suficiente, pelo menos para que a turma entenda, né, esse universo desse esporte eletrônico. Qual é na sua cabeça o grande desafio agora? Agora eu estou falando de Danilo, né, enquanto membro, talvez principal. Não sei se uhum, exatamente tem dentro da federação a diretoria, né, como é que ela é formada. sim, Mas olhando para esse cenário, como é que qual o grande desafio do Danilo tocando essa federação? O que é que o Danilo quer entregar, né? uhum, Vamos dizer assim, para a sociedade daqui a algum tempo dizer o seguinte: olha, André, eu imagino entregar isso daqui para que a sim, próxima pessoa segure esse bastão e vá para o próximo nível, né? Para que essa economia, né, ela possa ser, vamos dizer assim, melhorada ou mais vista em termos, né, da prática do esporte eletrônico. uhum. Acho que desde o início da construção, da criação de estatuto, do mais da federação, eu busquei sempre que a instituição fosse um grupo de Perfeito. pessoas, né? Independente de qualquer coisa, com um único foco, um único objetivo. Certo. Desenvolvimento do esporte eletrônico, como ele pode ajudar na sociedade, entendeu? A Perfeito. comunidade em geral. Então, hoje a federação, ela não é Danilo. Hoje a Tá. federação são 20 pessoas que Perfeito. fazem parte da federação. Então, hoje a federação você tem os diretores, você tem os atletas, a comissão de atletas, então, que Perfeito. são aquelas pessoas de referência na comunidade do seu game, Tá. entendeu? Perfeito. Eu cheguei sem ter, ó, preciso de você aqui dentro, Tá. entendeu? Porque a gente precisa trabalhar junto, Tá. entendeu? Uma pessoa não faz, Perfeito. Perfeito. entendeu? Então a federação precisa ser um grupo, precisa estar unida Uhum. e precisa de todo mundo trabalhando em conjunto. Perfeito. Então acho que Danilo hoje, Danilo digamos assim, é o que é o suporte, Perfeito. Perfeito. entendeu? Danilo é o suporte do grupo. Tá. Então meu papel é conectar grandes mentes. Perfeito. Então eu busco sempre isso, trazer os A turma, melhores perfeito, para para trabalhar perto, junto. para trabalhar junto, Perfeito. conectar cada um deles com conhecimento, entendeu? E eu conseguir dar o suporte que eles precisam para trabalhar. Perfeito. Acho que Perfeito. esse é o principal papel de quem está na De posição de liderança. presidente, de Perfeito. liderança. Ele Perfeito. não ser
o topo, ele Perfeito, ser a base do grupo, perfeito, entendeu? perfeito. Muito bom. Tem- É mais ou menos esse desejo, né? É isso, é Pronto. isso. E com relação aos resultados, eu acho que é a gente ter, na parte competitiva, a gente conseguir estruturar bem o campeonato, Hum, né, da federação, ter o calendário Direitinho, organizado, organizado. direitinho, conseguir os recursos necessários, conseguir as parcerias necessárias para ter esse Perfeito, campeonato, esse calendário bem estruturado para dar oportunidade que os atletas eles consigam formar as equipes e eles consigam se manter, né, por mais perfeito. tempo, trabalhando e tudo mais. E com relação ao educacional, é que a gente consiga, com esses núcleos, ajudar a capacitar o maior número de jovens. Perfeito, Então, ajudar a ser mais um ponto de, de formação de novos talentos, entendeu? perfeito, perfeito. A gente tem várias instituições, escolas, tudo mais, que já fazem esse trabalho, tem outros projetos que têm também voltados para a formação. Então, é conseguir que esse núcleo ele seja, eh, ele também ajude a formar, Novos. sejam mais vagas, entendeu? Perfeito, perfeito, Que às vezes perfeito, você pega, poxa, acabou o número de vagas, você vai olhar em todas as instituições, encerraram as vagas. perfeito. Só que ainda tem mais 1.000 ali, tem mais 2.000, tem mais 5.000 jovens Sim, ali que querendo. querendo fazer a coisa acontecer. Então, conseguir fazer com que esse núcleo ele abra mais vagas, Perfeito. mais oportunidades para esses jovens. Muito bom, muito bom. E, meu caro, para encerrar mesmo, como é que a gente consegue encontrar aonde é que a federação ela hoje é instalada, onde é que a gente pode se colocar enquanto, né, parceiro, enfim, eu entendo que deve Uhum. existir um espaço, um local onde vocês, né, normalmente se reúnem ou estão instalados. Eu acho que é importante para o público entender, né, É. literalmente onde é que pode encontrar, seja nas redes sociais, ou seja, Uhum. literalmente nesses pontos físicos. Isso. O ponto físico da gente, na verdade, é um cowork, Certo? por causa da questão financeira. A Perfeito. gente viu que não tinha Não como faria manter, sentido, não faria certo? sentido gastar um recurso Sim, para ter um espaço, podendo utilizar esse recurso para destinar para outras outras coisas. coisas que realmente vai Importa. fazendo com que a gente no futuro tenha de fato esse espaço com condição para Perfeito. mantê-lo, Sim, entendeu? Não saber utilizar bem o que sim, entra na federação, sim. entendeu? É precioso. Uhum. Então pode encontrar a gente nas redes sociais, que é o Perfeito. @fisioficial, Tá. no Instagram, no Facebook também. E a gente está começando a desenvolver nosso site também, Boa. já tá pronto, ou pelo menos assim, A a estrutura. estrutura, já dá para você entrar e ver um pouco Ó, também, que meu. é www.fise.com.br, Perfeito. né? Então pode estar entrando lá, a gente está sempre fazendo divulgações, mostrando todo o trabalho que vem sendo feito pelo grupo, né, da Perfeito. federação, e E, pode estar indo lá curtir, né? e interagir com a turma. Interagir, dúvidas, parcerias, pode entrar em Perfeito. contato, projetos. Perfeito. Tem um que eu converso muito, venho conversando muito ainda mais hoje, com a comunidade sobre isso. Vocês precisam entender que a federação precisa ser o meio. Tá. Vocês precisam enxergar a federação como um meio Então, como fim. e não como um fim. Ela precisa ser o meio para a gente conseguir os recursos e startar projetos. Perfeito. Então, hoje são 18 comunidades, são 18 games. Sim, São 18 sim. comunidades diferentes, Perfeito. entendeu? Então não tem como você sentar com cada um. Eu tenho meu time aqui. Eu quero fazer o projeto do meu time, certo? A gente pode sentar, startar, mas você precisa fazer, você precisa Perfeito. trabalhar, você precisa Perfeito. querer, você precisa estudar também Sim, como sim. desenvolver isso aí. Então, eu preciso de recurso, preciso disso, daquilo. Aqui, a federação está pronta, entendeu? Pra. Então, acho que eu quero deixar para a comunidade em geral é isso. Pessoal, vamos saber utilizar a instituição. Perfeito. O que é Perfeito. uma federação? A federação é uma instituição que ela deve ser meio para a gente conseguir recursos para a comunidade, Perfeito. entendeu? Perfeito. Então, se o time tem um projeto dele ali, conseguiu determinado apoio, seja privado, ele ainda não tem o CNPJ, porque custa para você Perfeito. abrir uma empresa, utiliza a federação. Pega a federação, utiliza a federação para conseguir isso aí, Perfeito. Perfeito. entendeu? Que a federação ela precisa ser o meio para Para isso. impulsionar a comunidade, entendeu? Perfeito, Impulsionar perfeito. os atletas. Muito bom. Porque não tem como o grupo Progredir progredir sem sem esse todo mundo suporte. trabalhar junto, Perfeito, entendeu? perfeito. Meu caro, muito obrigado pela sua entrega, Danilo. Provavelmente Eu que não agradeço. doeu, né? Você viu que não doeu, né? O Não, processo a caneta aqui quase quebra. quase quebra. Mas, cara, entender todo esse esforço é extremamente importante, né? Porque eu acho que
É a partir desse conhecimento, é a partir dessa exposição, né, que vai Uhum. existir sobre esse desafio, né, que você está Isso. capitaneando, né, um grupo de pessoas ali dedicadas para fazer o esporte eletrônico se transformar em um processo cada vez mais conhecido e a partir desse conhecimento influenciar socialmente essa economia e a partir disso também novos projetos serem surgidos, né, os recursos possam chegar, possam viabilizar outras frentes de trabalho, Isso. essa frente muito boa, educacional, né, com o Instituto Federal, enfim, fazendo com que os cursos possam gerar, né, novas pessoas capacitadas, pessoas que entendam literalmente, né, o que é o esporte eletrônico, como é que ele se coloca, de que maneira ele tem trazido os benefícios, e desmistificar coisas que outrora eram uma realidade em Uhum. função do contexto, mas que agora já tem uma outra perspectiva, uma outra Perfeito. ideia. E que bom saber que temos, né, pessoas que querem e que estão fazendo Uhum. essas coisas acontecerem. Então, fico feliz. Digo para você que, né, muda um pouquinho a minha perspectiva do que é o Que bom. esporte, isso é bom. Que E, bom. obviamente, né, se você gostou, mais uma vez, ele já deixou muito claro como é que a gente consegue encontrá-lo Uhum. através das redes sociais. Então, vai lá, segue, compartilha, interage. Se você é também, né, uma pessoa interessada nesse tipo de esporte, nesse tipo de ação, né, seja você parceiro ou pessoa literalmente que está pronta para participar do processo, que você esteja junto ali na comunidade, que se coloque. Acho que faz todo sentido, né, se Isso. aproximar Uhum. e a casa provavelmente vai estar aberta para que essa interação Com aconteça certeza. e, obviamente, a comunidade ela seja cada vez maior, tá bom? Eu encontro vocês no próximo episódio, tá? Que vai continuar sendo o tema da vez, economia criativa, falando com pessoas, né, com diversas frentes específicas, trazendo conhecimento muito legal pra gente. E óbvio, se você gostou, curte, compartilha e até o próximo, né, Gabriel Talks. Abraço.